Olá, estamos aqui de novo com as nossas lives, com as nossas palestras espíritas, e hoje eu tenho a alegria de estar aqui com o Elder Viana, um querido que já faz parte aqui do nosso canal, já nos ajuda há muito tempo com palestras, de Fortaleza, Ceará. Elder, querido, te passo a palavra, seja muito bem-vindo, um grande abraço para ti, te apresenta e vamos Bom, começar. então, boa noite a todos os seguidores do canal da Suzy. A Suzy, antes de mais nada, é uma amiga nossa já de algum tempo, né? E a gente tem uma certa afinidade, e aqui e acolá ela me convoca, porque é uma convocação, para que a gente faça uma palestra, uma live sobre um determinado assunto. E, normalmente, o engraçado dessa palestra, ela está sendo nova para mim, essa live, no sentido de que sempre eu dei o tema para ela, eu já tinha feito uma palestra que ela tinha visto, me convidava para repetir a palestra. Mas dessa vez foi o contrário. Ela me disse, Helder, eu quero que você fale sobre esse assunto. Quando ela disse qual era o assunto, aí eu senti aquele peso sobre mim, porque é um assunto assim que para mim tem uma envergadura muito grande, né? Falar de Jesus e falar da doutrina espírita e essa ligação que existe. Uhum. Isso me deixou assim, eu disse, puxa vida, que responsabilidade, mas ao mesmo tempo eu entendi que ela é muito intuída e se a espiritualidade pediu para ela fazer isso, há uma razão e talvez nesse momento da vida, já com 66 anos, eu tenha condição de falar sobre Jesus. O que me deixou bastante feliz, tá certo? A gente vai Querido. fazer uma conversa aqui descontraída, mas ao mesmo tempo que vai gerar uma reflexão muito grande nas pessoas. E esse é meu objetivo. Nunca mudar as pessoas, mas simplesmente gerar uma reflexão, porque é a partir da reflexão que as pessoas se transformam. E isso, para mim, Isso, é o resultado melhor que o meu trabalho pode ter. exatamente. Eu sabia que tu era a pessoa adequada para fazer esse tema, Helder. Desde o começo eu sabia. Eu agradeço essa confiança toda. Pode começar, meu querido, que Tá? eu Bom, gente, estou atenta. bom, eu de antemão assim agradeço a Suzy pelo convite, como sempre, né? Porque eu acho assim que é um momento muito especial para mim particularmente e espero que seja para quem nos assiste. Como eu já narrei, ela escolheu esse tema e eu disse eu vou me esforçar para ver o que é que a gente pode falar sobre esse assunto, né? Que é um assunto para mim de extremo, é muito honroso para mim. A gente diz às vezes, isso aqui é muito honroso. Honroso para mim é falar de Jesus. Entenda, eu, enquanto cristão, me sinto extremamente honrado por isso. E eu ontem fiz essa palestra também e pedi às pessoas para que imaginassem, durante essa conversa que a gente vai ter, a imagem de Jesus que cada um gosta de ter. Eu peguei na internet, eu estou aqui com, não vou mostrar para vocês, que fica muito em cima e desfoca. Mas, assim, nós todos temos uma imagem de Jesus que nos conforta. E eu queria que, durante essa palestra, você não precise nem ficar necessariamente de olhos abertos me vendo e preferisse ver na tela mental de cada um aquele Jesus que conforta, que te ouve. É a primeira proposta que eu faço. Mas se quiser ficar olhando para mim também pode, né? Bom, para a gente poder entender a palestra que eu falo palestra, gente, porque eu não gosto de live. Live é uma pequena palestra, É uma palestra mesmo. É uma live é uma coisa palestra. assim de uma outra língua que está ficando até fora de Eu moda. também não gosto. Eu também não Prefiro gosto. pequena, uma palestra leve, digamos assim, nem light, não, Sim. leve. Bom, Aham. lá nos evangelhos tem escrito o seguinte: antes da crucificação, no momento da última ceia de Jesus com os apóstolos e discípulos, Jesus promete enviar outro consolador, denominando de Espírito de verdade. Eu queria que vocês decorassem um pouco isso até o fim da nossa conversa, porque isso é muito importante para a gente entender o estudo que eu fiz sobre o assunto. Eu não vou simplesmente repetir, eu estou criando aqui uma tese e compartilhando com vocês. Sim. Isso foi, então, Jesus anunciou o Espírito de verdade, ou Espírito verdade, ou Espírito da verdade. Tem gente que faz uma briga por causa dessa questão. Para mim, tem pouca importância. O importante é que Jesus anunciou alguma coisa ali que, talvez pela tradução, talvez há pessoas que dizem que Jesus vai voltar, coisas dessa ordem, né?
cada um entende a seu modo. A gente entendeu que haveria um espírito de verdade. O que seria isso? Era uma incógnita na época. Pois bem, ocorre que Allan Kardec, quando começou a codificar a doutrina espírita, apareceu lá um determinado espírito se assinando Jesus de Nazaré. Eu vou provar isso para vocês, porque é Kardec que diz. Ele, o espírito, assinou ao final Jesus de Nazaré. Aí Kardec ficou, opa, Kardec era extremamente desconfiado, né? É Sim. tanto que ele cria uma nota, tá certo? Para no Evangelho segundo o Espiritismo, com respeito a essa questão. E cria outra nota na Revista Espírita, porque em abril de 1864, quando o Evangelho segundo o Espiritismo foi publicado, isso foi em abril. Quando foi em dezembro, saiu uma revista espírita, dezembro do mesmo ano, onde Jesus de Nazaré se manifesta mais uma vez. E, por conta disso, Kardec cria outra nota explicativa. E eu vou partilhar com vocês, já que dificilmente vocês vão atrás dessa nota, vou partilhar um pouquinho com vocês. Não tenho condição de falá-la de forma decorada, mas eu vou ler Sim. só as partes mais importantes, onde Kardec diz assim: esta comunicação, obtida por um dos melhores médiuns da Sociedade Espírita de Paris, foi assinada com um nome. Aí vem uma conversa muito comprida, eu vou lá para o fim. Esse Sim. nome é o de Jesus de Nazaré, tá certo? Não é o Espírito de verdade que assinou, não. O Espírito assinou Jesus de Nazaré. Na comunicação acima, que está no capítulo 6, né, do Evangelho segundo o Espiritismo, que é todo o Cristo Consolador, está escrito assim: na comunicação acima, apenas uma coisa reconhecemos, Kardec falando, é a superioridade incontestável da linguagem e das ideias, e deixa que cada um de nós julgue se seria Jesus ou não. Ocorre que, e nós vamos ver mais adiante, que a estilística, e daqui a pouco eu vou explicar para vocês o que é estilística. Estilística é a forma como cada um redige. Outro dia, Uhum. atribuíram um texto a mim, eu olhei para o texto e digo, não, não fui eu que vi isso. Essas palavras, eu não uso isso aqui, eu não uso essa forma de colocar vírgula nem ponto. Eu já sabia que aquele texto jamais poderia ser meu. Mesmo que tenha sido de 10, 20 anos atrás, não é o meu estilo, né? A estilística do Helder é diferente. Então, nós, pessoalmente, conhecemos, mas tem gente especializada em estilística, em saber, por exemplo, se colocar alguma coisa dentro da Bíblia que não é daquele evangelista. Uhum. Ou esse Sim. pedaço aqui não tem a mesma estilística do autor daquele evangelho. E aí a pessoa percebe tranquilamente. Só que quando a gente compara o que Jesus de Nazaré escreve no Evangelho segundo o Espiritismo ou na Revista Espírita em dezembro do mesmo ano, a estilística é literalmente a mesma. E eu vou tentar demonstrar isso para vocês também. Bom, aí Kardec faz a segunda nota, que eu sublinhei aqui alguns aspectos para chamar a atenção de vocês. Ele, mais uma vez, se referindo à Revista Espírita, né? Ele diz: não garantimos mais esta assinatura do que muitas outras de outros espíritos que se manifestaram, limitando-nos a entregar esta comunicação à apreciação de todo espírita, que somos nós todos aqui. Sim. Aí ele diz assim: se compara as que são dadas na imitação do Evangelho, que é o nome do Evangelho segundo o Espiritismo, antigamente era imitação do Evangelho, né? E naquela época era o capítulo 3, hoje é o 6, e que levam a mesma assinatura, quer dizer, a mesma assinatura de Jesus de Nazaré, embora obtidas por médiuns diferentes. Naquela outra ele diz que foi assinada, que foi a psicografia, foi um dos melhores médiuns da Sociedade Espírita. Agora ele diz Sim. que não foi o mesmo, porque depois diz, foi o mesmo, ele estava obsediado, não, foi outro Sim. Sim. médium. Sim. Foi outro, e que levam a mesma, embora obtidas por médios diferentes e em épocas diversas. Nota-se entre elas uma analogia impressionante de tom, de estilo e de pensamentos que acusam uma origem única. Quer dizer, aquele mesmo Espírito de Jesus que se manifestou ao livro O Evangelho segundo o Espiritismo se manifesta alguns meses depois e mantém as mesmas características.
Então, aí ele diz que a ciência que estuda o estilo literário é a estilística, e por aí vai decifrar, mas sim, nós, como boas pessoas inteligentes, já compreendemos o que seria estilística. É o jeito da pessoa escrever. E ali sim, você olha, aí a gente compara. O detalhe é o seguinte: não é só você comparar a revista espírita com o livro, o Evangelho segundo o Espiritismo. É você comparar com a Bíblia e os Evangelhos, sim, tá? Bíblia Sagrada, Evangelho de Mateus. Quando você vê um trecho que estão repetindo o que Jesus disse, o estilo é idêntico. Não há como. Então, seria para ser algo falso, precisa algo fake, né, como a gente diz hoje, sim. necessitaria que esse médium e depois o outro médium fosse experts no estilo literário que Jesus tinha para poder escrever exatamente a mesma coisa. Seria algo difícil. Mas a gente vai começar pela Revista Espírita, né? E pouca gente sabe que o Espírito de Verdade, ou Jesus de Nazaré, como eu quero crer, se manifestou também na Revista Espírita, e a gente vai ver. Eu pincei alguns pequenos trechos para que a nossa conversa não fique longa Uhum. e a gente consiga concluir num tempo razoável. Ele se manifesta assim, em algumas vezes. Há 18 séculos, por ordem de meu pai, vim trazer a palavra de Deus aos homens de boa vontade. Quer dizer, Olha que bonito. há 18 séculos. Quer dizer, a gente estava em 1800 e alguma coisa, já é século XIX, mas quando a gente vai se referir ao passado, a gente fala 18 séculos atrás. Exatamente, ele não disse nada de errado. Se ele dissesse 19 séculos, a gente já estaria em 1900 e alguma coisa. E a gente estava vivendo o século XIX. Aí ele diz: esta palavra foi esquecida pela maioria dos homens, a palavra que ele trouxe. E a incredulidade e o materialismo vieram abafar o bom grão que eu, tá certo, tinha depositado em vossa terra. Perceberam? Nossa, que Aí, bonito. aí Kardec, muito modesto, para evitar talvez maiores críticas, assina Espírito de Verdade. É como está no livro. Mas como está no original, Kardec deixa transparecer que assinou Jesus de Nazaré. Sim. Eu acho que ele, para evitar também uma agressão talvez muito forte Isso, muita resistência, né? da própria Igreja Católica, né? Também, também. Então, continuando algumas coisas que eu pensei da revista Espírita, ele diz assim, né, o Espírito. Há muitas moradas na casa de meu pai, disse-lhes eu há 18 séculos, Nossa, que bonito isso. né? E continua lá na frente, eu boto um monte de reticências, orai não com os lábios, mas com o coração melhorado, a fim de que possais ocupar melhor lugar na casa de meu pai. Ora, gente, isso é pura doutrina espírita. Nós precisamos progredir para cada vez que nós retornamos ao mundo espiritual, nós conseguimos um melhor lugar na casa de meu pai, já que existem muitos lugares. Eu Uhum. costumo, às vezes, dizer assim, eu costumo imaginar um prédio com 1.000 pavimentos, onde o pavimento mais alto é o mundo celestial. E quanto Sim, mais a gente progride, mais a gente vai ficando num andar mais elevado dessa edificação. Mais ou menos assim. E a ideia de que há muitas moradas. Moradas eu estou juntando tudo numa edificação só, imaginando vários pavimentos. Mas são locais cada vez mais felizes, onde nós podemos viver. E onde talvez os vizinhos que a gente obtenha, consiga, sejam vizinhos um pouquinho melhores, né? Não nos causem tantos aborrecimentos quanto às vezes os vizinhos que a gente tem é. aqui na Terra. Então, agora a gente já vai para o Evangelho segundo o Espiritismo. E vamos ver o que é que esse espírito fala no Evangelho segundo o Espiritismo. Ele diz assim, e assim, eu não vou me emocionar, mas eu sempre, quando eu estou só comigo mesmo, eu me emociono profundamente com esse texto. Por quê? Porque para mim é exatamente a palavra mais fidedigna que Jesus pode ter dado, porque a gente sabe que Sim, os evangelhos, eles foram inspirados aos evangelistas, talvez pelos espíritos, não sei, mas foram escritos há 60 anos, 40 anos. Jesus já tinha partido da terra há muito tempo, né? Não existe uma. Não foi Jesus que escreveu, aliás, Jesus sequer escrevia. A gente também não pode perder de vista isso. sim. Mas no Evangelho segundo
Espiritismo ele diz assim: venho como antigamente entre os filhos perdidos de Israel trazer a verdade e por fim as trevas. Escutai-me. Eu até esqueci de falar no começo que eu fiz essa palestra ontem com outro título, né? O título era Escutai-me, vinde a mim e deixa eu ver aqui qual é o outro. Sinto-me compadecido. E a ordem é inversa do que eu disse, é sinto-me compadecido. Vinde a mim, escutai-me ou vice-versa. Por quê? Porque eu queria, nos momentos mais difíceis que eu passei na minha vida, encontrar uma pessoa, carnada que seja, para me dizer essas palavras. Sinto-me compadecido de ti. Escuta-me. Venha a mim que eu te ajudo. Perceberam? Então, Jesus passa Uhum. essa mensagem para todo mundo, de Sim, uma forma assim que emociona qualquer pessoa se você sentir o peso dessas palavras. Então ele diz: venham como antigamente entre os filhos perdidos de Israel, trazer a verdade por fim às trevas. Escutai o espírito, o espiritismo, é ele falando, tal como antigamente minha palavra, deve lembrar aos incrédulos que acima deles reina uma verdade soberana, o Deus bom, o grande Deus, que fez germinar as plantas e ergue as ondas. Vinde a mim, todos vós que sofreis. Gente, eu chamo a atenção, sempre que a gente está lendo, a gente lê de carreirinha. E eu quero chamar a atenção que só nesse pequeno texto que eu li para vocês, há a palavra verdade duas vezes, mostrando que o caminho da salvação, digamos assim, é a verdade. As pessoas que vivem na mentira, né, como a gente vê hoje, infelizmente, sim, não arranjarão uma boa casa, um bom lugar na casa do nosso Pai. Por quê? Porque ainda estão entregues à mentira e, portanto, não merecem um lugar melhor por enquanto. Enquanto eles não abdicarem da mentira, eles vão continuar nessa, né, e se desencarnarem nessa situação, vão viver momentos muito difíceis no mundo espiritual. É assim que eu entendo. sim, E continuando, Jesus, né? Eu chamo Jesus porque para mim é homens sim, fracos que percebeis as sombras de vossas inteligências. Ele tá, o que é que ele está falando? Que nós somos muito mais inteligentes do que demonstramos ou percebemos. Só que a nossa inteligência está encoberta ainda por uma sombra. E a nossa inteligência precisa de luz. E só um esforço pessoal muito grande de iluminação pessoal pode levar a gente a um despertar maior e de forma mais plena do que seja a nossa inteligência. Quando a gente lê de carreirinha, como eu disse, a gente acaba não vendo. Não afasteis, ele diz assim, não afasteis a tocha que a clemência divina coloca nas vossas mãos para iluminar vosso caminho. Olha que coisa linda, né? Ele coloca sim. uma tocha para nos iluminar o caminho e vos reconduzir. E nos chama de crianças perdidas, nos reconduzir aos braços do nosso Pai. Continuando. Aí ele vem e nessa hora diz: sinto-me compadecido pelas vossas misérias, pelas vossas fraquezas imensas, para não estender uma mão segura aos infelizes desgarrados que, vendo o céu, caem no abismo do erro. Nossa, que lindo. Então ele fica ali amargurado porque não consegue, ele Uhum. fala e ninguém escuta. Ele pede para que as pessoas o escutem, né? Através da mensagem, né? Da boa nova que é o evangelho, mas ninguém ouve. Ah, o evangelho não é muito preciso e tal. Não interessa. Quando a gente não quer ouvir, a gente tapa os ouvidos e realmente não ouve nada. É, Aí ele prossegue dizendo assim: não mistureis o joio ao bom grão, as utopias, ou seja, as mentiras ilusórias. Mais uma vez, ele se referindo a essa questão que a gente vive hoje, para a gente perceber o quanto o evangelho é atualizado. As mentiras ilusórias com as verdades. Então, a gente não pode confundir uma coisa com a outra. E hoje, como a toda e qualquer palestra que eu faço, eu tenho que fazer um link com o momento atual, como pessoas vivem num mundo ilusório, né? Num mundo sim, irreal. E talvez a coisa mais importante que o espírita possa fazer hoje é reconduzir as pessoas ao caminho da verdade.
Porque com o caminho da verdade, o que é que acontece? A gente tende a melhorar e se esclarecer mais e mais. Jesus diz ainda assim um negócio interessante. Todas as verdades encontram-se no cristianismo. E aí eu faço uma parada aqui para dizer para vocês. No cristianismo, como no confucionismo, como no hinduísmo, Uhum, qualquer outra religião, tá sim. certo? Ele não está aqui excluindo e dizendo que é só o cristianismo. Ele está dizendo que todas as verdades encontram-se no cristianismo. Ponto. Ele estava falando para cristãos, né? Para Ele, cristãos, é. Porque às vezes a gente interpreta, né? É só. exatamente. Não, não é. Todas as religiões têm uma pureza muito grande. Só que as pessoas entendem Deus de uma forma ou de outra, mas isso pouco importa. O importante é o caminho da verdade e do bem. Aí ele diz: os erros que nele se enraizaram, no cristianismo, são de origem humana. E ele, lá do alto, percebe isso, onde aqui lá no Evangelho tiraram uma palavrinha, botaram outra para dar um outro sentido, coisas dessa ordem. Então, todos os erros são de origem humana, porque o cristianismo ele tem pureza divina. E como pureza divina, ele não deve possuir erros, né? Não possui erros. Continuando, ele diz: venho ensinar e consolar os pobres deserdados. Aí mais para frente diz: o trabalho de vossas mãos fornece o pão terreno a vossos corpos, mas vossas almas não estão esquecidas. Eu, o divino jardineiro, cultivo-as no silêncio de vossos pensamentos. Ora, gente, aqui ele ressalta a importância da gente ter momentos íntimos de reflexão pessoal. É nesse momento que Jesus, através dos bons espíritos que nos cercam, nos orientam ao bom caminho. E se a gente não tem esses momentos de introspecção, momentos pessoais consigo mesmo, dificilmente a gente vai abrir portas para que essas comunicações inspiradoras ao bem e ao nosso progresso aconteçam. Porque a gente vive numa vida louca, né? Porque hoje nós somos compelidos a viver assim. E muita gente não percebe o quanto nós precisamos ter momentos de paz com a gente. A vida é Sim, corrida demais. Para a maioria das pessoas, eu reconheço isso. Não é fácil você acordar 4 horas da manhã para pegar 2 ônibus para ir para o trabalho, voltar 7, 8 horas da noite depois de mais 2 ônibus. Você chega assim, o mundo é feito para te moer, né? E não sim. deixar você refletir quem você de fato é. Jesus prossegue dizendo: sou o grande médico das almas e venho vos trazer o remédio que vos deve curar. Quer dizer, os males da alma são curados através de Jesus, através da inspiração desses bons momentos. Realmente a gente às vezes está doente do ponto de vista psiquiátrico, alguma coisa assim, a gente precisa, sem dúvida, tomar aquela medicação que nos reanima, mas se não houver uma parada para que a gente perceba quem sou eu, o que é que eu estou fazendo aqui, para onde eu vou, aí fica muito difícil. Porque a vida, de repente, nessas situações, perde um pouco o sentido. E ele diz: os fracos, os sofredores e os enfermos são os meus filhos prediletos, e venho salvá-los. Eu só queria que, hoje, graças a Deus, eu, a Suzy, eu tenho certeza, a gente vive uma vida mais ou menos assim, estabilizada e tranquila. Mas eu passei momentos muito difíceis ao longo da minha vida. E nunca me lembrei que Jesus estaria próximo de mim a me dizer tudo isso. E muito menos uma pessoa encarnada para me dizer algo assim, para me confortar, porque isso aí é um conforto que não é com dinheiro, é um conforto que é espiritual. E o que a gente precisa é ter força no espírito para seguir em frente. Sim. Jesus diz: vinde, pois, a mim, todos vós que sofreis e que estáis sobrecarregados, e sereis aliviados e consolados. Não procureis em lugar algum a força e a consolação, pois o mundo é incapaz de dá-las. E chegando quase ao final, eu queria que vocês lembram do que eu falei lá no começo e vou continuar aqui pedindo que vocês lembrem disso aqui que é muito importante. Que a impiedade, a mentira, o erro, a incredulidade sejam eliminados de vossas almas.
almas doloridas. Então vamos de novo: impiedade, mentira, erro, incredulidade. Incredulidade está associada a pouca fé, É. mas mentira, mentira, inverdade, impiedade, sermos impiedosos é uma coisa terrível. Recentemente, a morte desse rapaz de extrema-direita lá nos Estados Unidos, que levou um tiro no pescoço, pessoas, mesmo progressistas, se manifestaram com algum nível de felicidade. Nós não podemos ter felicidade por isso. É como um pastor americano que hoje eu ouvi, ele não deve ser honrado com bandeira meio pau, ele não é nenhum herói. Ele era alguém execrável do ponto de vista político, mas não devemos, de forma nenhuma, ter qualquer sentimento de felicidade por conta disso. É. Mesmo Eu, recentemente, a prisão do ex-presidente que é um pouco não de causou, é um pouco não de me causou nem cansaço, né? Que as pessoas chegaram num ponto de isso, mas não me causou, Suzy, que as pessoas estão ouvindo, não me causou nenhuma alegria. Eu pensei até que fosse me causar uma alegria. Não, eu fiquei assim, sabe, me deu aquela coisa, ah, porque eu não conseguiria ficar alegre com o sofrimento mesmo dessa criatura, por mais execrável que seja. é que tu Mas é ele uma pessoa muito especial, Helder. é especial, realmente. Eu eu já não cheguei ainda nesse ponto. Ah, você está falando eu? Não, mas Tu eu não é muito especial. estava. E comprei uma garrafa de uísque. Eu digo, vou beber esse uísque nesse dia. Olha, gente, não me animei. Não me animei para isso, porque não era razão Ah, tá certo? Para ser comemorado. Me deu até uma certa sim, tristeza. Mas é lá o lugar que ele deve ficar assim, preso na cadeia, para que aprenda e que dê exemplo às demais pessoas. sim, com certeza. Aí Jesus diz assim para a gente: sede dóceis aos Espíritos do Senhor. Gente, toda a aula do ESD, eu repito assim, toda aula não, mas em cada curso eu sempre repito, que nós sejamos dóceis aos ensinamentos dos Espíritos, porque o Espírito chega e me orienta ao bem, e eu digo, meu amigo, vá catar, eu não quero começar com isso, tá certo? Eu lembro bem, a Suzy sabe disso, eu tenho um problema com lactose, com glúten, com ovo. Gente, todas essas situações, eu fui a médico várias vezes, ninguém me dizia. Um dia eu estou sentado tomando café e escuto, olha, você não pode mais tomar leite em hipótese nenhuma. Aí eu não fui nem um pouco dócil com o espírito que fez essa narrativa. Eu digo, Sim. meu, sai daqui, não vem perturbar meu juízo, não. Aí eu, depois de 2 dias, parei totalmente. Melhorei, mas não melhorei o suficiente. Posteriormente, me afirmaram que eu precisaria parar com glúten. E eu, mais uma vez, achincalhei aquele irmão que chegou para mim e me disse isso. Tá certo? E eu não fui dócil, mas eu procuro, na medida do possível, ser dócil, e eu aprendi um pouco isso. Ser dócil, porque esses espíritos têm muito a nos ajudar se nós permitirmos. Se nós não permitirmos, eles vão procurar alguém que queira ser ajudado. É óbvio, né? Se eu dou trabalho, ele vai procurar alguém que não dá trabalho. Aí, Querido, nós temos 6 minutos, 5 minutos, na verdade. Tu acha que dá tempo ou a gente faz num outro? dá tempo. Não, não dá tempo. Vamos lá. Aí dá tempo, porque senão aí prolonga demais. Aí, continuando. O devotamento e a abnegação, Jesus falando, são uma prece contínua e contém um ensinamento profundo. Olha, devotamento e abnegação. Vamos decorar isso aí. A sabedoria humana reside nessas duas palavras. Né? Jesus está dizendo, a sabedoria humana reside no devotamento e na abnegação. Tomai por lema, tomai por lema essas duas palavras, o devotamento e a abnegação, e sereis fortes, pois elas resumem todos os deveres que a caridade humana e a humildade vos impõem. Ora, gente, aí ele explica por que devotamento e abnegação é tão importante. Porque se você quer fazer caridade e ser humilde, tenha devotamento e tenha abnegação, que isso é a saída. Porque muita gente diz, como é que eu vou fazer caridade? Como é que é isso? Através do devotamento e da abnegação. E, por fim,
Ele diz: o sentimento do dever cumprido vos dará tranquilidade de espírito. Muita gente busca tranquilidade de espírito. E o sentimento do dever cumprido. Dever aqui é dever moral, não é dever do seu trabalho, dos compromissos interpessoais que nós temos, é dever do trabalho. Ele diz que o coração se tranquiliza, a alma se acalma e não há mais desânimos. Sendo assim, Então, querido. bom, continuando, eu tenho o último slide que eu havia pulado porque a gente achava que não ia dar tempo, mas como dá tempo, eu vou falar sobre ela. O Espírito de Verdade ainda nos fala a seguinte coisa: Deus consola os humildes e dá a força aos aflitos que a imploram. Seu poder cobre toda a terra e, por toda parte, ao lado de cada lágrima, Deus colocou um alívio que consola. Então, assim, são palavras que nos fortalecem. A gente, às vezes, lê muita coisa, textos diversos que nos aparecem o tempo todo, principalmente hoje em dia e na internet, mas nós temos que ter momentos em que nós possamos nos dedicar a uma leitura que nos fortaleça, que nos traga aquela paz de espírito que a gente precisa ter para que a gente possa pensar no futuro, planejar como é que a gente quer que a nossa vida aconteça. Nós não podemos permitir que a nossa vida corra, aconteça ao sabor dos ventos. Não, nós temos que ter todo um planejamento, tanto do ponto de vista material, daqueles bens que a gente precisa ter para ter aquele conforto que se deseja, mas ao mesmo tempo a gente tem que pensar no conforto que a gente vai ter, precisa ter um dia lá no mundo espiritual, ter bons vizinhos, né? Ter um Uhum. local que nós possamos ficar tranquilos enquanto a gente estiver por lá, até que a gente retorne para cá novamente, para uma nova escola e um novo aprendizado. Que bom, Suzy, era querido. isso. Era isso. Eu sabia que tu era a pessoa adequada para falar sobre esse tema, um tema tão lindo, tão assim, importante e grande, na verdade, né? A gente às vezes, como tu disse, a gente às vezes precisa ser puxado. Querido, eu vou te fazer um pedido que eu nunca faço, mas hoje eu vou te pedir. Faz uma oração para todos e todas que estão nos ouvindo, seja quando, né? Talvez daqui a algum tempo, e assim a gente pode criar Pronto, essa nossa comunidade, uma ligação espiritual também. pronto. Então vamos fazer o seguinte: como eu sei que o público do canal da Suzy é um público bem heterogêneo, de pessoas que estão agora chegando à doutrina espírita, outros que já são espíritas há muito tempo, E alguns que e nem são espíritas ainda. alguns nem são espíritas, pois bem. Então, assim, o que a gente vai fazer nesse momento é um contato, vamos dizer assim, via internet com Isso. Deus, com o mundo espiritual celestial realmente. E não há como a gente fazer isso sem que a gente coloque nessa prece a força do nosso pensamento. É o nosso pensamento que impulsiona as nossas ideias, é a nossa prece para que ela vá ao infinito. Do contrário, ela não passa do portão ou da porta da sua casa, porque ela não tem força espiritual. Então, o melhor jeito da gente conseguir alcançar esse objetivo é, primeiramente, ficando com a imagem de Jesus na nossa tela mental, fechando os olhos, se possível, porque há pessoas que têm dificuldade de realmente ficar com os olhos fechados, mas possamos iniciar nesse momento um movimento de respiração em que a gente presta um pouco de atenção para a nossa respiração, não no sentido de respirar fortemente, não é isso, porque isso pode gerar um mal-estar na gente. É respirar com profundidade, mas muito tranquilamente, para que a gente possa perceber todas as partes do nosso corpo. Nós sintamos o nosso corpo como um todo, desde os pés, as pernas, o nosso tronco, os nossos braços, o nosso pescoço e a nossa cabeça. Tudo está integrado nesse momento em torno dessa prece. Todas as nossas preocupações ficaram distantes nesse instante, estão muito distantes. E o nosso canal, uma luz que sai da nossa cabeça, se eleva ao infinito, numa prece que desejamos fazer para que o nosso Criador perceba a nobreza de espírito
que nós pretendemos um dia alcançar. Pai amado, olha por nós nesse instante, que rogamos a Ti uma oportunidade de crescimento espiritual. Nos ajuda a planejar a nossa vida e permite que esse ensinamento que Jesus nos trouxe alcance a nossa existência de uma forma extremamente forte. Que essa força que tu prometeste aos aflitos nos alcance nesse instante e nos torne pessoas melhores, mais ativas, mais proativas e que possamos, nesse sentido, influenciar todas as pessoas que estão em nossa volta. E influenciando positivamente, estaremos enobrecendo a nossa existência, promovendo aquela caridade que não é necessariamente a caridade dos meios materiais, mas aquela caridade espiritual que nós, na nossa pequenez, já conseguimos realizar. Fica conosco, Pai, abençoa a nossa casa, abençoa os nossos familiares, cuida do nosso corpo para que nós tenhamos saúde e se nós não a temos, permite que aconteça a cura que nós precisamos. Nós temos muito tempo pela frente ainda, precisamos experienciar muitas coisas. Daí te pedirmos a cura do nosso corpo, para que nós possamos prosseguir nessa existência, gerando momentos muito especiais em ti, por perceber que tu criaste alguém que está aqui para enobrecer o teu nome. Que assim seja. Que assim seja. Muito obrigado, querido. Eu que agradeço. Fiquei até sem voz. Obrigado, meu querido. Olha, que momento bonito, Helder. Eu tinha Agradeço. certeza que era tu que tinha que fazer essa palestra. Eu nunca, Eu, eu tinha certeza. O que que tu falou? Eu nunca o quê? eu nunca tenho essa certeza. Não, Talvez, eu tinha. talvez isso seja necessário para que eu me esforce para fazer uma coisa bem feita. Com certeza, querido. Com certeza. Querido, um grande beijo para ti. Muito, muito obrigado. Eu que agradeço. Nós voltaremos a nos encontrar por aí. Se Deus quiser. Se Deus quiser, e Ele quer. Ele quer. Ele quer. Fica bem, tá? Um abraço para todos que estão nos ouvindo nesse instante. Tchau, querido. Tchau.